Olá, meu nome é Alexandre Albuquerque, sou gestor de pós-venda da Cota Equipamentos. Daremos início a um tutorial de informações técnicas a respeito de nossa linha Aoshima, de fornos de prensagem e queima de cerâmica e porcelana. O primeiro forno que trabalharemos será o Cotapress, que tem como funções a prensagem e a queima de cerâmica e porcelana em um aparelho só. Único aparelho nacional que tem a função de prensagem eletromecânica. Botão liga e desliga, localizado na lateral direita do forno, servindo como interruptor geral e também necessário para entrarmos no setup de configurações e testes. Importante salientar que nunca se deve fechar a mufla com aquecimento sem colocar a base do refratário no prato do elevador. Nomenclatura de teclas. Tecla modo, tecla direcional para cima, para baixo, esquerda e direita. Tecla executar parar. Todas as teclas têm mais de uma função, dependendo da utilização do aparelho. Telas do aparelho. Primeira tela. Apresentação. Essa tela aparece assim que ligado o forno em sua chave interruptora, permanecendo por 3 segundos, indo automaticamente para a tela de programas. Segunda tela, escolha de programa. Nela, o profissional escolhe qual tipo de procedimento irá executar, sendo 1. Utilizando a tecla modo, escolherá o programa de queima de cerâmica convencional, indo diretamente ao primeiro programa deste tipo de função. 2. Utilizando a tecla direcional para cima, escolherá o programa de injeção de cerâmica prensada, indo diretamente ao primeiro programa desse tipo de função. E 3. Utilizando a tecla executar parar, sairá desta tela indo para o último programa executado. Telas de setup. São utilizadas quando necessário fazer alterações de valores de forma definitiva, ou seja, aqueles que não são alterados quando recuperados os programas de fábrica. A seguir, as alterações e ajustes possíveis nesta ferramenta. Para ter acesso, serão necessários os seguintes passos. Com o forno desligado, pressionar a seta direcional para a esquerda, ligar o forno, mantê-la pressionada até que apareça a tela de acesso restrito. Será necessário inserir a seguinte senha, AAAA. Isso deverá ser feito da seguinte forma. Pressionar a seta direcional para cima até que apareça a letra A. Pressionar a tecla direcional para a direita, indo até o próximo campo. Novamente, pressionar a tecla direcional para cima, obtendo a letra A. Devem-se repetir esses passos até que se preencham os 4 campos. Pressionar a tecla executar parar para confirmar a senha. Tela escolha a opção. Pressionando a tecla modo, escolheremos configuração de fábrica. Pressionando a tecla executar parar, escolheremos monitoramento. Pressionando a tecla direcional para cima, cancelaremos o processo, indo diretamente para o último programa executado. Escolhendo configuração de fábrica, veremos o nome da empresa, nome do aparelho, versão de software, número de série do aparelho, este deve ser igual ao que se encontra na parte de trás do forno. Pressionando a tecla direcional para a direita, passaremos para a próxima tela. Vácuo mínimo.
Esta tela mostra o mínimo de vácuo necessário para que se iniciem os programas. Pode-se alterar o valor utilizando as teclas direcionais para cima e para baixo. Pressionando a tecla para a direita, novamente, buzzer ligado. Nesta tela, podemos habilitar ou desabilitar o sinal sonoro. Novamente pressionada a tecla para a direita, tempo de stand-by. Esta opção tem a função de limitar o tempo em que o elevador ficará embaixo enquanto o forno está ligado e não está sendo utilizado, fechando-se automaticamente. Pode-se alterar o tempo em que ele ficará embaixo, utilizando as setas direcionais para cima e para baixo. Pressiona-se seta para a direita. Recuperar programas de fábrica. Pressionando a tecla Executar Parar, escolhendo a palavra Todos, os programas modificados ou incluídos terão seus valores alterados para a programação feita na fábrica. Antes de utilizar essa função, deve-se perguntar ao técnico em prótese se ele tem inserido algum programa diferenciado, pois eles serão apagados. O processo de recuperação ocorrerá da seguinte forma. Logo que dado o comando para recuperar, ocorrerá um bip longo e aparecerá na tela com os dizeres Recuperando Programs. Esta permanecerá por certo tempo, dependendo do total de programas a serem recuperados, indo automaticamente para um programa executável. Pode-se alterar a palavra Todos para algum programa específico, utilizando as setas direcionais para cima e para baixo. Neste caso, somente aquele escolhido terá seus valores recuperados. Pode-se alterar a palavra Todos para algum programa em específico, utilizando as setas direcionais para cima e para baixo. Neste caso, somente aquele escolhido terá seus valores recuperados. Ocorrerá um bip curto, pressionando-se em seguida a tecla Modo para sair da tela. Pressiona-se seta direcional para a direita. Tela de teste. Nessa tela, poderemos controlar com a seta direcional para cima o acionamento da bomba e com a seta direcional para baixo o elevador. Pressiona-se seta direcional para a direita. Rate de prensagem. Nessa tela faremos o controle do rate do motor de passo, ou seja, controlaremos sua velocidade e, consequentemente, a força do pistão. Neste caso, quanto menor a velocidade, maior o torque e vice-versa. Para a base longa, o rate deverá ser de 80 e para a base curta, o rate deverá ser de 110. Pressiona-se a tecla direcional para a direita. Calibração de potenciômetro. Nesta tela, faremos a calibração do potenciômetro, ferramenta utilizada para assegurar o maior curso possível do pistão. Com as setas direcionais para cima e para baixo, mudaremos o valor de CFG. Os fornos de fábrica já vêm com os ajustes feitos. Somente deverão ser utilizados estes campos em casos de trocas de placa ou ajustes finos. Sempre que alterado o valor, deverá ser pressionado a tecla Salvar. Pressiona-se seta direcional para a direita. Temperatura offset. Esta tela tem como função equilibrar a temperatura da mufla com exibida no painel, utilizando as teclas direcionais para cima e para baixo, dependendo do resultado que se quer alcançar. Pressionada a tecla Executar Parar para finalizar a operação, memorizando o valor alterado. A modificação é invertida, ou seja, colocando-se 1 grau a mais no offset, a temperatura descerá 1 grau. A mesma regra se aplica ao contrário.
Pressiona-se a seta direcional para a direita. Nesta tela, o forno faz a contagem no tempo corrido nos percursos de subida e descida do elevador. Para início de calibração, pressionar a tecla direcional para cima 2 vezes. O forno fará os movimentos. Não há necessidade de se repetir o processo. A descida total da tampa do elevador, pressiona-se a tecla Modo para a saída da tela. Pressionando-se a seta direcional para a direita, calibração no termopar. Esta função é utilizada para calibrar o sinal do termopar com o painel. Somente poderá ser utilizada com o uso de calibrador com recurso de injeção de milivolts. Para maiores informações e esclarecimentos, entrar em contato com o setor de pós-vendas. Pressiona-se a seta direcional para a direita. Ajuste do relógio data. Pressione-se a seta direcional para cima para entrar no ajuste. Com as setas direcionais para a esquerda e para a direita, faça a escolha do dado a ser editado e com a utilização das teclas direcionais para cima e para baixo, se escolhe o valor do dado. Pressione-se a tecla Executar Parar para finalizar e salvá-los. Pressiona-se a seta direcional para a direita. Ajuste de número de série. Nesta tela se faz a gravação do número de série do forno, que se encontra na parte de trás do mesmo. Deve ser feito sempre que realizar a troca da placa de potência. Automaticamente, ao entrar nesta tela, os caracteres começarão a piscar. Se o número corresponder ao do forno, pressionar a tecla Executar Parar para confirmar. Caso não, com as setas direcionais esquerda e direita, escolher o caractere a ser mudado. Utilizar as teclas para cima e para baixo para mudar o caractere. Feito isso, pressionar tecla Executar Parar para confirmar o serial. Tela de arquivo de uso. Esta tela mostra quantos ciclos foram realizados e em qual espaço de tempo. Para acessar essa tela, tem que se seguir os seguintes passos. Com o forno desligado, pressionar a seta direcional para a direita, ligar o forno até que a tela Ciclo aparece. Os dados como data e ciclo não podem ser alterados parcialmente, somente na sua totalidade. Para isso, deve-se pressionar a tecla Parar Executar, que corresponde a Clear. A mudança ocorrerá de modo irreversível. Por isso é de suma importância anotar os dados antes de apagar ou simplesmente não apagar. Tela de monitoramento. Para acessar a tela de monitoramento, será necessário seguir os seguintes passos. Com o forno desligado, pressionar a seta direcional para a esquerda. Ligar o forno, pressionando até que apareça a tela de acesso restrito. Será necessário inserir a seguinte senha: AAAA. Isso deverá ser feito da seguinte forma. Pressionar a seta direcional para cima até que apareça a letra A. Pressionar a tecla direcional para a direita, indo para o próximo campo. Novamente pressionar a tecla direcional para cima, obtendo a letra A. Deve-se repetir esses passos até que se preencha os 4 campos. Pressionar tecla Executar Parar para confirmar a senha. Entrando na tela de opções, pressiona-se a tecla Executar Parar, escolhendo Monitoramento.
As informações estão dispostas nas seguintes formas: temperatura atual, temperatura programada, indicador de bomba, valor de vácuo, valor de potenciômetro, configuração de potenciômetro, deslocamento em milímetros do potenciômetro. Teste em monitoramento. Pressionando-se a tecla direcional para a esquerda, aciona o elevador fechando a mufla. Pressionando-se a tecla modo uma vez, liga a bomba, obtendo-se 27 de vácuo. Com as teclas direcionais para cima e para baixo, altera-se o valor da temperatura programada, observando se a temperatura atual atinge e a mantém. Com a tecla direcional para a direita, aciona-se o pistão de prensagem, observando sua subida e sua descida pelo deslocamento. Pressiona-se novamente a tecla modo. Desliga a bomba e mantém a válvula solenoide fechada. Pressiona-se novamente, abre a válvula preenchendo o vácuo. Pressiona-se sair para sair do modo teste. Partes do forno. Sistema de prensagem, composto por potenciômetro, responsável pelo deslocamento do pistão e o controle da descida do êmbolo, cilindro com os anéis de vedação de silicone, alavanca, base, motor de passo. Importante ressaltar que essa largura de base serão em dois tamanhos, 85 milímetros e 120 milímetros, o que diferencia o tamanho do braço. Partes do forno, mufla, composta por termopar, responsável pelo envio de sinais à placa eletrônica. Conectores, responsável pela alimentação elétrica da resistência. Duto de entrada e saída de ar da mufla. E lembrando, a mufla é obtida em duas versões, 110 ou 220 volts. Tampa traseira, composta por porta fusível, com fusível de 30 amperes, cabo de alimentação, etiqueta de identificação com potência, tensão e número de série, conexão de vácuo e conexão da bomba. Lembrando que a bomba sempre é de acordo com a voltagem do forno. Sistema de elevador, composto por motor com redutor, fuso de latão, régua com as micro fim de curso, guia linear, rolamento.
braço do elevador. Conjunto eletroeletrônico, composto por placa de potência, placa driver do motor de passo, placa fonte chaveada, transformador, válvula solenoide. A partir de janeiro de 2015, as placas de fonte chaveada e drive do motor foram incorporadas em uma placa só de potência, o que diminuiu o tamanho da área ocupada dentro da cavidade do forno.